Fala pessoal, Pastor Danilo Moraes aqui para mais um quadro do Voltando para Casa, esse quadro que a gente criou aqui para poder fazer você se aproximar mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de uma outra parábola de Jesus, que é a parábola que está em Lucas 18, que fala do fariseu e do publicano. E nosso convidado mais que especial para compartilhar aí dessa parábola, nosso irmão presbítero também, Flávio Manarelli, ali da região de Ribeirão Preto, essa região bem fresquinha, bem tranquila, né, irmão? Seja muito bem-vindo aí. Tudo bom, Danilo? Tudo bom aí a todos os ouvintes, né, que estarão assistindo essa programação. Que Deus nos abençoe aqui. Hoje eu sou carioca, sei bem o que é calor, mas aqui é seco. O cara quer fazer um estágio para o inferno, ele passa por aqui para dar uma olhadinha como é que é. Tranquilo, né? Tá louco. Ai, ai. Mas eu tô numa cidade de Brodowski, né, que é um pouquinho mais alta. É. Ah, é verdade, está uma cidade próxima aí de Ribeirão, né? É. Uma pergunta que o público vai querer. Quem nasce em Brodowski, o que é? Brodowskiano. Brodowskiano, Eu olha. tive que estudar isso, né? Tá certo. Brodowskiano, é. Brodowskiano. Irmão, então essa passagem está aqui em Lucas 18, versículo 9 ao versículo 14. E a parábola começa assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. O legal das parábolas, aí eu queria que o irmão comentasse com a gente, que geralmente sempre tem um público, né? Sim. Eu costumo ver que nas parábolas geralmente são três públicos: os religiosos, que aí se resumem em fariseus, saduceus, lá, região judaica ali. Aí você tem a multidão, que geralmente é os ímpios, né, que a Bíblia também traz, que aí é aqueles que acreditam em várias coisas, cada um numa crença, e os discípulos, que em teoria é a igreja. Então, geralmente, é esses três públicos que estão sempre ali ao redor da parábola. Mas aqui Jesus já fala, né, a própria parábola já inicia falando para quem que ele quer falar. Isso que eu queria que o irmão comentasse, assim, que fala que é aqueles que confiavam em si mesmo e se consideravam justos e desprezavam os outros ainda. Então, tem um pacote completo aí. Ontem eu estava, inclusive, compartilhando, eu conversei com a minha esposa aqui para fazer um exercício, né, de entendimento, né, e falei para ela exatamente isso. Olha, apesar de ser uma parábola, ele está direcionando para um público, né? Então, ele tá fazendo uma associação entre o público que está ouvindo e os artistas do espetáculo que estão na parábola, né? E aí ele faz uma associação direta. É importante a gente entender sempre que Jesus tinha sempre como objetivo libertar as mentes para que elas tivessem acesso tanto à salvação quanto às bodas do Cordeiro, né? Então, às vezes, a gente vê uma parábola, vê, assim, às vezes, o jeito de Jesus falar, parece, às vezes, até um pouco dura, né? E era dura, porque muitas vezes o povo, apesar de serem fariseus, era um povo que tinha muita rejeição de Deus, né? Porque eles conheciam muito a palavra e quando eles viram que o Messias não era nada daquilo que eles esperavam, né? Porque não dá para levar em consideração que eles não sabiam que Jesus era o Messias. Eu creio que a maioria sabia que Jesus era o Messias. Eles só não queriam aceitar que o Messias seria daquele jeito, né? Que viria desse jeito, inclusive pregando contra o próprio povo de Deus. Entre aspas, contra, né? Eles quando a nossa natureza não aceita correção, não aceita crítica, né? A gente sempre interpreta que a pessoa está falando contra a gente. E muitas vezes é contra os nossos procedimentos, pensamentos. E aqui, no caso, era para quebrar essa força e a doutrina farisaica, vamos colocar assim, né? Porque ela era uma mistura da Torá com preceitos humanos, como o próprio Jesus fala em outro momento. Ele fala. Então, ela era uma mistura de humanismo, de legalismo, e a Torá, realmente, que tinha um determinado objetivo, não era entendida por eles, né? Deus até fala: errais por não compreender as Escrituras nem o poder de Deus.
Então, Jesus, havia um público e ele estava direcionando essa palavra para aquele público. É claro que quando Jesus lança uma verdade, ele espera que aquela verdade caia na consciência daquelas pessoas para que elas se sintam acusadas, mas com aquela acusação de libertação, né? Não com a acusação da rebeldia, né? Da rebelião. Então, ele direciona isso e até ele fala, né? Por se considerarem justos. E, lá no final, ele vai fazer a pergunta, né? Quem desceu para a casa justificada? A justificação fala da salvação orgânica. Ele estava querendo dizer que tanto o fariseu quanto o publicano precisavam de salvação. Que nenhum deles ali estava já salvo para a nova aliança, para a eternidade. Por isso que ele fala, quem desceu justificado? Indo lá para o final, né? Justificação é salvação orgânica, é o novo nascimento. Então ele estava querendo mostrar para esses homens o seguinte: não é porque você conhece a Torá e você está justificado diante de Deus, né? Você precisa de outras coisas, e a principal delas era crer naquele que estava contando a parábola. Então eles tinham que crer naquele que falava, que desconstruía tudo aquilo que eles acreditavam. Sim. Na verdade, a Torá, né, as leis, eram para mostrar que eles eram pecadores e necessitavam de Deus, e deu um efeito contrário, né? Mostrou como se eles fossem perfeitos e aqueles que não acessavam a lei eram os impuros, mas na verdade todo mundo era impuro, todo mundo era pecador, e Jesus estava trazendo essa realidade nova aí, né? A realidade espiritual daquilo que eles não estavam entendendo como funcionava. A igreja não está longe disso hoje. Sim. Que a base da parábola é naqueles que confiavam em si mesmo. Então, hoje tem muita gente que diz que confia no Senhor, mas na hora de provar sua crença, sua fé, pega, né, a salvação, entre aspas, para si mesmo, né, e tenta resolver seus problemas. No Salmo 37:5, a gente sempre brinca, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, aí depois tem um confia nele. Que é exatamente não confiar em si mesmo. Entrega o caminho e para de confiar em si. Que é fácil a gente entregar e falar, Senhor, eu entrego minhas finanças para ti, mas na hora de gastar o dinheiro, gasta do jeito que quer. Então, nós não é isso, não é uma circunstância só para o passado, senão não estaria escrito na Bíblia aqui, né? Sim. Isso verdade. É para que nós hoje também tenhamos esse alarme dentro de nós de que não devemos confiar em nós mesmos. A Torá já falava, Jeremias fala, maldito homem confia em si mesmo, né? Maldito homem confia no homem. Então, a própria Torá, as promessas, os profetas sempre alertavam isso, mas parece que acontece uma coisa mágica, né? Quando o homem começa a aprender a palavra, né? Parece que ele toma para si aquele poder, se achando justo, e outros não são justos porque muda, né? Independente do grau, o nível de maturidade de um cristão, alguma coisa muda, né? Muitas vezes, só porque muda sinais externos, né? Então o cara bebia, parou de beber, aí ele já se sente no direito de falar mal daquele que bebe. Sim. São coisas que... É um efeito contrário, né, irmão? Não negócio, parece um efeito... Eu estava lendo com a minha esposa ontem, eu falei assim, quando o fariseu vai orar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é julgar o fariseu. Eu falei, repara que o primeiro pensamento, o primeiro sentimento que vem dentro de mim é julgar o fariseu. E aí eu estou fazendo igual a ele. Julgando, né? Ele estava julgando o publicano, e eu, quando a gente olha aqui hoje, com a mesa, né, com o entendimento que nós temos, a gente olha para esse fariseu e fala, pá, mas que absurdo, cara, né? Se achar melhor do que os outros.
Mas a minha frase já me leva para o mesmo lugar dele. É incrível, né? Como é que há uma magia de uma sensualidade na nossa alma, sempre para nos levar para uma soberba, para o entendimento de que, porque nós temos um conhecimento, somos melhores, simplesmente por causa do conhecimento. E aí acabamos que praticamos essas iniquidades sem entendimento. Eu até acredito que esse fariseu, ele acreditava com honestidade no coração de que aquele jeito dele era certo. Eu também acho. Não acho que ele era maligno, não. Acho que ele estava querendo dizer para Deus o seguinte: aí, Senhor, olha aí. Eu agradeço, né? Porque eu não faço essas coisas. Né? Então, claro, não tinha a realidade da nova aliança, não tinha a realidade de nada. Né? Então, eu entendo assim que ele estava querendo dizer para Deus que ele era bom graças a Deus. Mas o graças a Deus, no fundo, não era graças a Deus. Ele trazia isso para ele, né? Porque a parábola, as escrituras começam dizendo que Jesus foi falar para aqueles que confiavam em si mesmo. Então, Jesus sabia o que tinha no coração daquele fariseu, né? Daqueles que estavam ali. Mas eles não sabiam o que tinham no coração deles. Sim. E esse era o intuito de Jesus, trazer uma iluminação para dizer o seguinte: não é porque vocês falam graças a Deus que vocês realmente atribuem tudo a Deus. Sim. Então, eu acredito que esse fariseu aqui, quando ele estava orando, ele tinha uma convicção no coração dele de que aquele era um jeito que Deus se agradava daquilo. Né? Porque ele aprendeu desse jeito. Sim. Então, ele não estava sendo falso. Ele estava sendo ignorante no sentido da luz da verdade. A palavra que ele liberava aqui não condizia com a realidade interior dele. É o que acontece, irmão, assim, eu não sou um conhecedor, assim, de denominações religiosas a fundo, eu não nasci, né, nessas... Eu vim para o Senhor já mais velho e cada um tem um jeito de vir, né? Mas eu vejo, assim, que tem muitas denominações que passam uma ideia que só eles vão para o céu, tipo assim. Aí a pessoa que está lá, ela se enraiza naquilo e, tipo assim, você não é da minha igreja? Então eu sou superior. Não sei, é uma coisa que entra na mente, não sei se eu estou falando... Não, tem algumas poucas acreditam nisso, de que eles são detentores da verdade. Eu não vim de denominação, né? Eu vim direto para esse movimento aqui. E eu tive algumas experiências congregando com outros irmãos de denominações. A maioria, eles são complacentes com a divisão. Eles não acreditam que eles são detentores da verdade. Então, eles acreditam que todo mundo tem a verdade. E aí vira aquela salada doutrinária. Sim. Né? Eu já fui a igrejas que, num final de semana, pregava um pastor, no outro vinha, pregava completamente contrário, todo mundo batia palma, dizia amém, glória a Deus. Interpretações totalmente diferentes, visão de Bíblia totalmente diferente. Mas algumas poucas acreditam que são a única detentora da verdade, né? Sendo que a verdade é Cristo, né? Nem nós temos a verdade, somos detentores dela, né? Sim. Então, algumas. Isso na experiência que eu tenho. Eu também não sou... Eu não eu caminhei. Também ouvi algumas coisas de algumas pessoas, eu também não fui a fundo, mas é que como a palavra de Deus é o que tem de mais poderoso no universo, então você tá recebendo aquilo e os outros não, acho que acaba criando esse efeito, lógico, não é para criar, né? É para te deixar mais manso, para te deixar mais humilde, para te deixar mais servo, mas às vezes cria esse efeito contrário. Acho que a falta da prática da palavra provavelmente deve criar isso, esse efeito contrário, assim, de uma soberba, de confiar em si mesmo, né? Eu tenho aqui em Ribeirão Preto, a gente faz grupo com... Aqui tem uma pessoa
que era de denominação. Ela até conhecia o Sérgio do passado, mas era congregada. E quando eu cheguei aqui, assim, ela dava para perceber que, em relação à palavra, ela tinha um desânimo muito grande, né? Tanto é que hoje, quando a gente compartilha, tudo ela acha difícil. É difícil viver isso, é difícil, porque lhe falta ainda a realidade do publicano, né? Bater no peito, se propício a mim, pecador. E a única coisa que nós temos o poder de fazer é escolher por obedecer. Nós não temos poder de fazer mais nada. E aí a pessoa, como ela não viu o resultado a vida inteira, ela desanima e desacredita que possa mudar. E esse desânimo é exatamente por crer que essa mudança depende de si mesmo. Sim. Então, ela acaba desanimando porque ela fala assim, eu nunca vou chegar nesse patamar. E ela está certa, né? Ela mesma não consegue. E aí, mas é exatamente esse trabalho que o Espírito tem me direcionado para mostrar para ela assim, nem você e nem ninguém. Né? Para consolar ela e dizer o seguinte, você não está no caminho errado, você só tomou a decisão errada de deixar o desânimo te pegar. Mas o que Deus passou o tempo todo tentando te mostrar é que você não é capaz mesmo. Sim. Então, você tem que mergulhar para o lado oposto. Né? Mergulha para o lado oposto. Então, estamos num processo, sim, de que ela já entendeu, ela já se sente mais confortável, ela ainda acha difícil viver o padrão, porque não tem jeito, o reino é tomado por esforço. Alguma coisa eu tenho que fazer. Sim. Eu vou ter que obedecer, para obedecer eu tenho que confrontar a mim mesmo, e aí nesse ponto vira um gargalo. Entendi. Amém. Vamos seguindo aqui então, irmão, versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Então, assim, vamos tentar trazer essa realidade, assim, que é os opostos aqui que Deus usa, né? O fariseu, segundo a sociedade, um homem de Deus, um homem correto, e o publicano é o oposto, né? A bagaça do universo. A escória da escória. Então, o que o irmão pode falar para a gente, assim, da forma que Jesus propõe isso, dessa oposição para mostrar e impactar quem estava escutando, provavelmente, eu acho que seria a intenção de Jesus. O que vocês imaginam de social, esse aqui é o cara e esse aqui não é. E depois, lógico, a gente vai falar nos outros versículos que desenrola, mas vamos tentar aqui o que representa aqui o fariseu e o que representa o publicano para quem está escutando aqui. A primeira coisa que eu compreendi é que Jesus está dizendo o seguinte, tem 2 homens que acreditam em Deus. Né? Os 2 vão para o templo, né? Que o templo é a casa de Deus ali na época, né? Os dois acreditam em Deus. Então tem gente aí fora que não tem salvação orgânica, está no mundo, mas crê em Deus. E ele ora, ele fala com Deus. Ele pode não saber, como talvez nós achamos que sabemos, né? Ele não pode praticar. Eu estou vivendo uma experiência evangelística nesse ponto, sabe? Em que Deus, eu estou evangelizando ele, empurrando ele para a oração. Não estou preocupado com salvação, né? Quer dizer, há uma preocupação minha de levá-lo, né, para dentro do templo, que aí é para dentro da igreja propriamente dito, né? Então, esses 2 homens, eles são opostos, um tem um conhecimento, o outro talvez pouco, né? O publicano talvez até porque tinha um publicano que eram judeus, né? Tinham fariseus que eram publicanos, assim. O publicano era aquele cobrador de impostos, né? Então, os 2 sabiam, tinham um conhecimento da figura de Deus e sabiam que podiam falar com Deus. Não eram completamente ignorantes no assunto. Eles eram conhecedores. Então, 2 homens subiram ao templo com o propósito, ou seja, eles tinham já a intenção. Repara, quem é que coloca em nós a intenção de orar? É Deus. Sim. O diabo nunca vai dizer para mim, vai lá falar com Deus. Né? O templo, na época, era a referência de buscar Deus, né? Por mais bobagem que eu possa falar,
O diabo nunca vai dizer para mim, vai lá falar com Deus, vai lá orar. Porque eu posso, de repente, como ignorante, ficar 10 minutos falando bobagem e um risco eu pedir uma coisa que está no coração de Deus e aquilo acontecer. E o diabo não quer isso. Sim. Então, os dois conheciam Deus, Deus colocou no coração. Porque propósito de orar quer dizer, Deus está chamando eles para conversar com eles. Porque é isso que a gente tem que ver. Não é um desejo aleatório. Quando você tem um propósito de orar, é porque Deus está falando com você, está chamando você para uma conversa. Não é você que, eu vou orar porque, eu sou um cara justo. Não, se você sentiu aquele chamado para orar, é Deus que está falando, vem falar comigo, que eu preciso que você fale comigo. Eu preciso que você peça coisas. Eu preciso que você decrete coisas. Eu preciso que você determine coisas no mundo espiritual. Aquilo não vem de você. Sim. Por isso que, como a oração, como é conhecida, é o único bem tangível, né? Se eu nunca tenho vontade de orar, há um problema, né, de quebra de comunhão. Você vê que quando a gente está sendo reprovado por Deus, vamos dizer assim, há uma quebra de comunhão, a primeira coisa que eu perco é a vontade de orar. Ou porque eu sei que eu estou em pecado e eu estou com vergonha de chegar até lá, né? Ou estou com medo de ouvir o que Deus vai falar. Eu posso orar, pedir, Deus falar uma coisa que eu não quero ouvir. Mas se há uma intenção no meu coração para orar, é porque o Espírito, né, de alguma forma, colocou aquela intenção no meu coração e está dizendo para mim, Deus quer que você se mova, que Deus quer se mover por meio da sua boca. Sim. Então Deus estava chamando os dois. Venham, vem falar comigo. Tanto você que está no mundo, né? Quantas pessoas estão no mundo aí? Olha a situação do país, por exemplo. Quem é que consegue ver o que nós estamos vendo nos dias de hoje, no mundo inteiro, e ficar calado? Você pelo menos fala meu Deus do céu, alguma coisa. Sim. Você apela para Deus, né? Quando Deus conclama o seu povo, quando Deus conclama uma pessoa, um povo, um grupo. Então, o que eu enxergo aqui é que Deus está dizendo o seguinte, olha, os dois foram chamados por Deus para falar com ele, tete a tete. E os dois foram, então, não é só o crente que ouve Deus. Entende? O ímpio também ouve Deus. Ele só não compreende, ele não faz aquilo com discernimento, porque o discernimento espiritual é uma virtude do Espírito Santo. Sim. Né? Então, a pessoa que está lá fora ela não tem discernimento espiritual. Então, tudo que ela faz é pela sua sensibilidade da própria alma. É a dor, é o sofrimento. Sim. É bem comum você falar com pessoas e ela fala assim, eu não vou em igreja nenhuma, não leio a Bíblia, mas eu faço as minhas orações. Então, mas é porque Deus, no momento, Deus a chama para isso, porque, sei lá por quê, né? Talvez Deus seja a maneira de Deus prendê-la até um momento de uma salvação judicial. Sim. Então, eu enxergo isso aqui, são opostos. Quer dizer que Deus não faz acepção de pessoa e não precisa. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, a primeira experiência do apóstolo Paulo, ele não era nem batizado. Sim. Ele recebeu aquela iluminação, ele era um fariseu. Sim. Perseguidor. Perseguidor, o cara era ruim, né? E Deus falou com o Ruizinho. Sim. Falou, Ruizinho, chega aí que eu vou falar contigo. Acabou a palhaçada, vem aqui. Que bênção. Amém, irmão. Vamos seguindo aqui, então. Primeiro agora o fariseu, né? Versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, o que chama a atenção aqui, irmão, que eu queria compartilhar com o irmão nos ajudar aqui a entender, orava de si
para si mesmo. E depois ele cita a oração. Então mostra que quem ora de si para si é esse tipo de oração que faz, né? Geralmente. É aquela oração que busca o benefício próprio, né? Mas observa, o fariseu posto em pé, ele tinha reverência. Ele sabia uma certa relação da pessoa de Deus. Sim. Mas as suas orações eram para exaltar a si mesmo. Né? Aquela coisa tipo, olha como eu sou um filho tão bom, né? Tipo, parece que é uma preparação para pedir alguma coisa em benefício de si mesmo, sabe? Quando você vai... Usa Deus para glorificar a si mesmo, né? E quando você vai e fala assim, pai, ó, eu tirei 10 na prova. Esse mês a minha média foi 9. Aí o pai falou, o que tu quer? Sim. É bem isso mesmo. Há interesses escusos, interesses individuais, né? Ele estava orando dele, né? Exaltando a ele mesmo. No fundo, a gente sabe que ele estava, na verdade, falando com o diabo, né? Assim, ele estava falando com Deus, mas quem se glorificava dentro dele era o diabo, te dizendo, olha como é que é um cara bom, olha aí. Né? Então, mas ele, de novo, né? Ele diz que ele estava em pé, e ele, ó Deus, graças te dou. Então, as palavras de conhecimento não estão conectadas com a realidade espiritual desse homem. Sim. Ele está dizendo o seguinte, graças eu te dou porque eu nasci bom, porque eu sou o cara, eu tenho uma índole boa. Olha só como é que eu sou. O senhor me fez assim, obrigado. Você vê, eu nem sou igual esse cara aqui, ó. Ele está agradecendo a Deus por não ser aquela pessoa, mas com toda a ignorância espiritual possível. Mas ele está sendo honesto com Deus, né? Ele está dizendo, Senhor, eu te agradeço, né? Porque eu não sou, por exemplo, a gente pode estar orando e falar, Senhor, obrigado, porque eu não sou como os mendigos que estão na rua. Vamos lá, tem uma mensagem de Jesus que fala que o mendigo foi e o rico não foi. Sim. Então, nós não temos condições de nos avaliar segundo o nosso estereótipo natural, nossa aparência. Nem isso, a gente não consegue se avaliar. Por isso que quando ele faz uma avaliação de si mesmo, a única avaliação que a gente pode fazer é a outra. Nós somos pecadores, dependemos completamente de Deus. Sim. Então, ele meio que botou um currículo vitae ali, né? Tipo, eu te dou graças porque eu não sou assim. Eu não sou, quer dizer, o Senhor não me fez, eu nunca errei, eu não vacilo. Excelente. Ele não tinha consciência de que ele não era nada e tudo que ele era dependia de Deus para isso. E aí, no versículo 12, ele dá um restante do currículo dele, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, primeiro ele dá graças a Deus, porque ele não é que nem os outros homens, roubadores, injustos, adultos. E aí depois ele cita, nem ainda como este publicano. Esse publicano está abaixo disso tudo. E jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. É dou o dízimo, né? É. Você já vê que ele não tinha nenhum entendimento. Ele está falando que é parte dele dar o dízimo. Sim. Ele não está devolvendo. É. Ele falou assim, ó, inclusive aquele dízimo, sabe? Eu que dou. Se não sou eu, senhor, você não faz a obra. Ó, né? A gente sabe que dentro da igreja tem essas pessoas assim que usam o dinheiro para conquistar coisas, posições e cargos dentro da igreja. Ó, se eu sair dessa igreja, o dízimo vai. Fecha a igreja todo dízimo. Então, quando essa frase dou o dízimo já mostra que ele está exaltando a si mesmo. Amém. O versículo 13 agora entra na oração do publicano. E uma coisa que me chamou a atenção, irmão, mas não sei o que pode ser, vai ver se o irmão me ajuda. Que os dois falam que eles estando em pé. Olha lá, o publicano estando em pé, mas o publicano longe. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então os dois estavam em pé, só que um
longe, o outro perto, né? No caso, o publicano aqui longe, eu acho que por questão de uma vergonha, né? E ele nem ousava nem levantar os olhos. O que o irmão entende, assim, dessa postura de oração, vamos falar assim, né? Os dois estão no templo. De pé, reverência. Reverência. Ele sabia que ele não estava falando com qualquer pessoa. Era uma prática judaica também ou não? É uma pergunta de curioso. Será Então, que... assim, Podia estar de joelho, podia estar sentado, mas cita os dois em pé, né? quando você está no templo, né, você está ali, o que chama na casa de Deus. Né? Então, não é igual hoje que as igrejas, o cara puxa o telefone na hora que tem um cara pregando, compartilhando, testemunhando, aí vai tocar o louvor, aí o cara fica sentado. Até acredito que algumas pessoas, né? Eu, por exemplo, muitas vezes, nos últimos meses, fico sentado porque eu tenho um problema de joelho, e se eu ficar em pé por muito tempo, eu não vou aguentar. Então, eu levanto, sento, levanto, sento. Mas o em pé, para mim, demonstra que aquele mesmo cara também tinha reverência pelo mesmo Deus. Entendi. Por que ele estava longe, no meu entendimento? Porque o farisaísmo empurra você para longe, faz você se sentir menor. Você não se sente digno de ficar perto deles, né? É exatamente isso. O pastor presidente está aí. Nossa, não vou... Eu já tive experiência de levar irmãos de denominações em eventos que ele fala assim, o Sérgio fica aqui embaixo conversando com todo mundo, nós não temos nem acesso ao pastor presidente, né? Então, essas coisas realmente existem. Mas o farisaísmo, ele cria essa separação, essa distância, esse abismo com os ímpios. Eu estou escutando a escola ministerial de evangelista, eu já tinha escutado uma muito tempo, que não é essa, e eu achava que era. Aí comecei a escutar que está na TV Menorá. E aí ele fala, na primeira mensagem ele fala isso, né, que a questão da humildade. Por que Jesus conseguiu ganhar um publicano como Zaqueu? Ele não colocou distância. Ele já chegou com uma certa intimidade, como se ele conhecesse Zaqueu de anos. Ele fala, Zaqueu, desce que me convém ficar na tua casa. Tipo, um carioca fala uma coisa dessa. Um gaúcho não fala, um paulista. Meu irmão, desce aí, meu irmão. E aí, qual é Zaqueu? Vamos lá na tua casa. Ué, não te conheço. Pô, mas o Zezinho falou de tu, falou que lá vai ter um churrascão na tua casa. O carioca, ele constrói essa intimidade. Ali, Jesus, ele se colocou no lugar da humanidade, do homem. Ele falou, ele quebrou. Por quê? Porque tudo que Zaqueu não tinha, né, era essa aproximação, porque a sociedade odiava o cara. Sim. Quem era o publicano? Aquele que todo mundo odeia. Sim. E ele era, além de publicano, era larápio também, né? Roubava e extorquia, né? Bota um político hoje perto da igreja. A gente não vai ter um comportamento adequado. Sim. Por não concordarmos com as coisas que acontecem, que se fazem, a gente nem dá chance do cara ser salvo. Sim. A gente já condena o cara ali mesmo. Ele é mais pecador do que eu, né? E eu julgo ele pelas coisas que ele está fazendo e não segundo a justiça eterna. Sim. Então, quanto mais pecador, mais necessitado de justiça eterna ele é. Então, se um político bem bandido sentar do meu lado na congregação, será que eu levanto? Né? Você vai pegar um avião hoje. Gente, já pensei isso várias vezes, com toda a sinceridade do meu coração. Eu já pensei se uma determinada pessoa hoje, se eu entrasse no avião e aquela pessoa estivesse do meu lado, dentro de mim, eu sinto o dever de sentar e ficar, mas a vontade de levantar e ir embora. Porque a nossa natureza é assim, se acha melhor do que os outros. Sim. E Jesus, ele precisa dar oportunidade para todos. Você imagina se o apóstolo Paulo... É que o apóstolo Paulo foi convertido tete a tete com Deus, porque
Porque ninguém ia tentar converter Paulo. Você imagina de tudo que ele fez, tu acha que Pedro ia chegar lá? Olha, Paulo, deixa eu falar contigo aqui. Você está fora do ar, Paulo, não é assim. Não, todo mundo ia correr, fugir, querer matar o cara. Aí Deus teve que fazer a obra sem a mão humana. Sim. Então tem pessoas hoje, tipo assim, que Deus às vezes quer converter para dar um impacto mundial, mas a igreja diz, não, longe de mim. Esse não. Esse não. Né? Por quê? Porque a gente está vendo o que essas pessoas estão fazendo e a gente não acha eles dignos de salvação. Sim. Então, eu creio que o publicano estava longe porque não havia qualquer tipo de afinidade entre eles. E aí você citou Zaqueu, me veio na memória agora, que Jesus falou o que para ele? Esse também aqui é filho de Abraão, tá? Igual a vocês aí. Então, assim, a divisão que ia sendo criada pela profissão da pessoa, mas peraí, vocês são todos filhos de Abraão, né? Ele também merece a salvação e tal. Jesus sempre trazendo essa realidade, né? E é extremamente normal que um publicano faça tramóia. Eu já fiz no mundo. Sim. Eu, quando estava no mundo, queria levar vantagem em cima de todo mundo. Quando eu queria fazer negócio fosse escudo, não tinha problema. Porque a gente aprendeu a ser assim no mundo. Sim. Agora, a misericórdia de Deus me alcançou para me iluminar e me transformar. Agora, imagina se não fosse assim. Sim. Quantos tramóias já não fez no passado, no mundo, para vender carro, sei quê, para tentar fazer coisa ilícita, para ganhar mais, não pagar imposto. Eu já A fiz vantagem. hoje eu pago imposto atrasado de coisa lá de trás do meu passado que eu não pagava. Até hoje eu estou quitando todas, eram tantas, eu não consegui quitar de uma vez só. É bastante imposto. Então, é muita dívida de empresa, né? Sim. E aí se perguntou, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Então, meu entendimento é que assim, ele sabia que ele não estava numa condição ainda, né? Por todo aquele julgamento que ele tinha da sociedade sobre a vida dele, ele se sentia indigno, né? E aí para você ver, realmente Deus está produzindo aquilo, mas Deus quer que você olhe para ele sabendo que você não é digno. Sim. É aquela coisa do inverso, né? Então, ele Não não... que Deus seja arrogante, né? Longe disso, Deus não é. Mas ele é Deus, né? Então, tipo assim, é digno de chegar perto dele. Aí ele fala, o próprio Deus fala lá para Moisés, não deixe esse povo olhar para minha face, porque eles vão ser fulminados por conta do pecado, né? Sim. Então, esse homem tinha uma convicção de que era pecador, e ele ainda não estava. Isso acontece hoje com a gente, né? A gente vai começar uma oração, a gente sente, a gente não está bem com Deus, a gente sabe que fez coisa errada. Então, não é que a gente não olhe para o alto, mas a nossa alma ainda não tem uma condição de se abrir. A gente vai guardando aquilo ali, tipo, uma hora eu vou ter que falar para Deus que eu fiz isso. Uma hora a gente tem vergonha de confessar os pecados. Sim. Eu vejo muito isso nos dias de hoje, com isso aqui. Quantas vezes vou começar a orar e eu ainda não tenho coragem de falar, olha, Deus, eu sei que eu fiz isso. Né? E eu fiz isso consciente. Eu já tive algumas vezes que eu tive que orar, e eu orava, pedia perdão, e Deus falava assim, confessa isso aqui, confessa isso aqui. E aí eu confessei, e Deus falou assim, mas agora você me diz que fez isso consciente. E para sair da nossa boca isso? Difícil. Não, eu fiz por safadeza mesmo. Eu fiz eu tenho ciúme do cara lá que tem umas coisas e eu não tenho. Eu tenho essas coisas a gente não fala, não. Não, tem coisas que a gente não consegue nem olhar para falar. A gente, Deus, tipo, se eu perdoo os meus pecados, tá, mas quais? Sim. Levanta os olhos e diz para mim, quais? Sim. Aí a gente pede perdão generalizado para ver se Deus vai apagar tudo no atacado. Aí sabe o que acontece?
a gente fica fazendo essa sabotagem espiritual, achando que Deus está passando a mão, que Deus está aceitando, que está dando like no vídeo, que Deus está dando joinha. Aí daqui a pouco vem doença, começa as enfermidades, começa a ansiedade, falta de paz, inquietação, doença, problema financeiro. Por quê? Porque tu não tem coragem de confessar, porque tu sabe que peca consciente. E o pecado, de certa forma, nos afasta dele, a presença dele não que sai de nós no sentido que ele habita em nós, mas é tipo uma proteção que existe, acaba saindo, que nem no Velho Testamento a gente lia lá direto, né? E o povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor. Aí vinham os midianitas, os filisteus e laço. Aí eles se arrependiam, clamavam, Deus ia lá, levantavam Gideão, levantavam alguém, vencia. Né? Isso acontece espiritualmente hoje, né? Cristo é o nosso Gideão, né? Cristo é o nosso juiz, Cristo é o nosso tudo. Só que quando eu não confesso os pecados, quando eu não pratico a verdade, esses midianitas, esses filisteus, esses heteus, heveus, eles vêm em forma de ansiedade, em forma de problema, quebra isso, quebra aquilo. Aí você fica tão assolado que você volta a clamar, se acerta com Deus, aí Deus levanta Cristo e vence. Ou Deus tem que proporcionar um sofrimento intenso. Por exemplo, aquele povo que pecava contra Deus, daqui a pouco estava tudo adorando outros deuses. Eles sabiam que o Deus dele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas eles não tinham coragem de ir lá se arrepender. Eles não tinham coragem de chegar com um pano de saco e falar, olha, Deus, eu te abandonei mesmo. Então era mais conveniente, porque como a alma precisa de um Deus, era mais conveniente ir lá adorar um astarote da vida, um mamon da vida, porque para voltar e confessar seus pecados, você tem que ter coragem. Sim. Você tem que botar o orgulho debaixo dos seus pés. Então é muito mais fácil dizer o seguinte, olha, eu estou perdendo a vontade, não tenho vontade de mais para a igreja, não tenho... É culpa de Deus. Sim. É culpa dos irmãos que não me dão atenção, é culpa do pastor, que sei que. É culpa de todo mundo. Que na verdade, essas culpas são outros deuses dentro da gente. É que nem Adão, a culpa é dessa mulher que o senhor me deu, tipo, a culpa é sua. Não foi? Então, acontece isso quando eu não confesso os meus pecados, quando eu não tenho, quando eu não confesso os pecados, eu acabo, por conveniência da minha alma, indo adorar outras coisas. Né? Quantas vezes tu teve um problema em casa, brigou com a esposa, deu problema, e não é muito mais conveniente sair, dar uma volta, tomar um trago, procurar uma programação mundana e falar, não, eu não estou no clima, não vou pedir perdão. É muito mais conveniente. Comprar uma pizza atrás e acaba tudo em pizza. Conveniente por quê? Porque minha alma não tem o menor interesse de se santificar. Não tem o menor interesse de consertar as coisas com Deus. Porque ela é vitimista, né? Amém. É isso mesmo. Irmão, versículo 14, o desfecho da parábola. Então, Jesus contou a parábola, falou para quem que era a parábola, pegou o exemplo de dois opostos, os dois orando no mesmo templo, adorando o mesmo Deus, e completamente diferente a forma de orar. Então, mostrou o que é uma forma que não agrada a Deus e uma forma que agrada a Deus. E aí, diz assim, versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, aqui fala que quem foi justificado para casa foi o publicano, a escória, o pecadorzão, e o outro não, que era bom. Então, Deus mostra que nesse desfecho, o que o irmão pode falar para mim desse desfecho aí, dessa questão de se humilhar, de se exaltar, o que seria? Essa experiência aqui é idêntica a João 8, quando Jesus pregou para a mulher adúltera, né? No final, ela se humilhou. Sim. Então, repara o seguinte, quando tudo está muito bem, porque aparentemente, na vida do fariseu, estava tudo ótimo. Sim.
ele fazia a obra de Deus. Então, quando está tudo muito bom, nós temos dificuldade de nos humilhar. Muita dificuldade. Quando Deus proporciona uma circunstância dolorosa, né? Porque ele diz assim, ser propício a mim, pecador, significa que ele estava com uma carência em alguma área e ele não conseguia vencer aquilo. Fosse emocional, fosse financeira, ele estava pedindo o favor de Deus, porque ele chegou à conclusão, a gente não sabe a história desse homem, né? Sim. Ele chegou à conclusão que ele não tinha como resolver o problema e ele pediu a ajuda de Deus. E aí ele se humilha. Nos dizem que pode até ter sido Mateus aqui, mas não necessariamente dá para confirmar. Mateus era um publicano, mas não quer dizer que é a mesma. Eu acho que não é Mateus, porque, se não me engano, a conversão de Mateus, Jesus passa, né? Que Sim. Mateus era Levi. Sim. Então, ele passa em Levi e fala, vem comigo. Mas às vezes pode ser uma analogia de publicanos em geral, né? Que deve... Então, isso aqui é uma parábola, né? Então, aqui, ele não está falando, ele não está personificando, dando nome às pessoas. Ele está dizendo que, né? Sim. Um publicano, então. Quando Deus solta a mão de você e deixa você viver por si só, é um desastre. Né? Então, Deus precisa levar você a um sofrimento intenso, como foi na minha vida, quando eu aceitei Jesus, eu estava na condição do publicano, estava numa condição, tipo assim, eu não consigo resolver o meu problema, eu preciso de ajuda. Sim. Mas até eu falar isso, eu tentei todas as soluções possíveis e imagináveis. Afinal de contas, eu tinha a melhor faculdade atrás de mim. Né? Eu tinha uma formação, eu tinha um intelecto, eu tinha toda uma coisa que me qualificava para ser um grande funcionário, mas só fiz bobagem. Tá? Enquanto eu fui profissional de CLT sem Jesus, eu era um desastre, eu era arrogante. Eu, em 2 anos, mudei de empresa 7 vezes. Eu não aceitava que falasse de mim. Sim. Então, repara, Deus, para me justificar, Deus, para me salvar, ele precisou me levar a uma situação de humilhação e eu, graças a Deus, me humilhei. Porque aqui, em algum momento, há uma escolha. Né? Deus pode humilhar uns e eles não se humilharem. Então, eu vi isso aqui. Eu fui humilhado e Deus me exaltou. Me exaltou o quê? Me colocou no reino. Sim. Né? Não é minha vida financeira, minha profissão. Isso veio gradativamente. Mas a maior exaltação que Deus me deu foi me colocar como servo dele, numa posição, num status que 1/3 da humanidade hoje não tem acesso. Sim. Então, a gente tem que olhar. Deus soltou a mão de um e humilhou o outro. Falou, tá vendo como é que eu tenho que humilhar? Se eu não humilho esse publicano, talvez ele também não venha para mim. Ele não viesse. Mas ele se humilhou. Então, a decisão de se humilhar, ela não depende do Espírito Santo, depende de mim, de uma escolha minha. A decisão, a humildade é uma coisa. Porque aqui ele se humilhou para ser exaltado, ele se humilhou para ser justificado. Todos nós passamos por isso. Você deve ter sido bem humilhado antes de aceitar Jesus. Mesmo que fosse para dentro, né? Sim. Olhou, falou, meu casamento é uma desgraça, eu não consigo criar meus filhos, não consigo sustentar a casa. Aí tem hora que a tua alma dá aquela baqueada, tu se humilha e fala, eu preciso de uma ajuda. E até no meu testemunho assim, de conversão, eu tinha muito preconceito com igreja em geral, né? Eu venho da igreja católica, assim, e eu tinha muito preconceito, só que eu tava tão quebrado, tão moído, assim, tipo assim, cara, tá tudo errado. Eu cheguei à conclusão, meu jeito não dá certo. Então, quando você tá humilhado, você aceita a palavra de Deus, né? Quando você ainda tem vestígios de força,
você ainda vai tentar um empréstimo, você ainda vai tentar um novo casamento, você ainda vai tentar uma coisa, uma viagem. Não, agora eu vou fazer uma viagem que vou dar uma... E tiro na água, né? Então, Jesus não está falando da humildade, ele está falando que ele se humilhou, ele tomou uma decisão de se rebaixar para pedir ajuda. Sim. A humildade, ela já é um aprendizado. Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, eu tenho que desenvolver a humildade para uma santificação, mas a humilhação é para a justificação. É o momento que eu aceito Jesus. Eu falo, eu não consigo tocar minha vida. Sim. Ser propício a mim, pecador. Eu só não falei com essa frase. Mas eu baixei a cabeça e falei, me ajuda, Deus, seja lá quem você for. Sim. O que eu falei foi parecido quando me converti. Mas você pergunta assim, tu é humilde? Ainda não aprendi. Ainda não aprendi. O se humilhar seria, tipo, reconhecer que não pode nada. Sim. Então, Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Em Hebreus fala, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelo muito que sofreu. Então, essas duas palavras estão conectadas, ou seja, o muito sofrimento com a virtude da humildade me ajuda a decidir a obedecer para que eu desenvolva a minha santificação. Então, a humildade agora é uma coisa que eu preciso, que como eu não tenho, Deus precisa ficar me humilhando o tempo todo. Sim. Porque Deus dá dinheiro, o crente se exalta. Deus dá talento, o crente se exalta. Deus dá não sei o quê, Deus solta a mão, o crente se exalta. Por quê? Porque não aprendemos a ser humilde. Então, precisamos ficar sendo humilhados por Deus o tempo inteiro. Até eu tomar uma decisão de me tornar uma pessoa humilde, um estado constante de simplicidade. Aqui foi aquele momento. Eu não sei se esse publicano continuou, se ele passou a ser humilde. Eu sei que ele se humilhou naquele momento. Sim. E é por isso que ele fala: esse desceu justificado. Esse foi salvo. Deus aprovou isso aí, Deus recebeu esse cara no reino. Sim. E o fariseu, olha, você se exaltou. O fariseu já tinha uma condição de aprender o que é humildade, mas ele foi por outro caminho. Uma oração ser recebida também poderia ser. Quando a gente vai orar, tem oração que Deus recebe, ele ouve todas, né? Mas tem aquele que ele recebe e aquela que ele não recebe. Também pode se encaixar como oração. Quando eu oro assim, Senhor, me capacita a ser humilde e manso. É uma oração que Show de bola, mano. agrada a Deus. Pediu a coisa certa. Eu preciso de um carro e de uma casa, mas no fundo do meu coração eu quero a casa, o carro e a casa para se exaltar. Deus sabe o que é o real motivo do carro. Não, que nem eu preciso de um carro, eu estou a pé. Eu preciso de um carro. Não. Às vezes, assim, eu já orei tanto por um carro. Primeiro, assim, eu nunca quis ter carro. Aí vim para cá, a primeira coisa que Deus falou assim, vai precisar de um carro. E tá, beleza, eu vou pedir um carro para Deus. Mas será que eu vou estipular a maneira como Deus vai me dar um carro? Sim. Senhor, me dá muito dinheiro para comprar um carro. E se não for assim? Sim. E se eu pegar um irmão que é bem rico e ele te der um carro? Tu vai aceitar? Então, eu tenho que ter humildade para aceitar o jeito como Deus faz as coisas. Isso é a humildade. Porque eu não preciso ser humilhado. Sim. Né? Até hoje eu me lembro de uma vez que o meu irmão, isso no início da minha conversão, ele me deu uma camisa usada. E eu não me senti humilhado. Embora muitas pessoas falassem que absurdo, hein? Podia ter te dado uma nova. Sim. Mas eu me senti agraciado por Deus, porque eu vi que era Deus que estava fazendo aquilo. Então, Sim. usada ou nova, para mim, tanto faz. Ou tanto fez naquela data.
É que você se alegrou que foi Deus que fez, né? Eu enxerguei Deus, então eu não me senti humilhado. Meu orgulho já estava destruído, né? Então, às vezes, né, o exemplo do carro. Você precisa de um carro, mas será que você vai aceitar a maneira como Deus vai fazer? Porque é muito mais fácil dentro de mim eu falo assim, Senhor, me dá um salário aí, grandioso, eu compro um carro para fazer a obra. Ele falou assim, tá, mas eu não vou fazer desse jeito. Eu vou te manter pobre e vou fazer um irmão te dar um carro. Ah, desse jeito não, Deus. Sim. Mas é. A gente já pede, já materializa como vai ser, né? Porque a humildade é isso, é o aceitar como Deus faz as coisas. É que nem alguém te dá uma cesta básica. Na nossa cabeça, nossa, que humilhação, não consigo nem comprar uma comida. Mas peraí, Deus está te dando, né? Aquilo é o melhor de Deus para você naquela hora. Sim. E se você não aceitar aquilo com gratidão, com humildade no coração, ele pode piorar um pouco a situação. Sim. Né? Então, há uma diferença esse homem, ele se humilhou por uma necessidade que ele tinha de salvação. Mas ele não era uma pessoa humilde. Mas naquele momento ele teve que se humilhar. Sim. Por quê? Porque estava passando por alguma circunstância complicada. E o outro? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o cara, eu tenho não sei o quê. E aí? Eu soltou a mão, estava lá fazendo a obra sem problema nenhum, né? Quando Casa no condomínio, casa no obra. Fazendo a obra, nenhum sofrimento, sem problema na família. Parece que Deus dá aquele. Não sei se tu já passou por isso. Eu passei uma vez por isso, morava em Barueri. Acho que eu passei uns 3 meses sem problema e falei, cara, tem alguma coisa errada. Acontece isso. Peraí, tem alguma coisa. Eu fiquei até com medo, falei, será que Deus soltou a mão, né? E não, era que Deus, de vez em quando, eu tenho que dar uma pausa, senão a gente não suporta, né? Sim. É isso aí, meu irmão. Que bênção de compartilhar, me enriqueceu muito aqui. Tenho certeza que vai enriquecer muitos que vão assistir também. Creio que enriqueceu o irmão também quando a gente prega, a gente recebe também, né? Eu estava aqui, não sei porque hoje eram 9 horas, eu estava num sono, cambaleando, batendo cabeça. Falei, meu Deus do céu, acho que eu vou dormir ali uns 15 minutos, senão eu não vou conseguir nem falar. Mas aí a gente parece que liga o disjuntor do reino. Não, A gente não vê nem o tempo passar. Né? É verdade. Dá para falar muito mais, né? Dava para ir para a parte de baixo, para 15, para 16. É isso aí, mas vamos ter mais oportunidades. Irmão, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo compartilhar. Queria deixar um recado para quem está assistindo também, se esse conteúdo faz sentido para você, curte, comenta, compartilha, dá o like, para que esse algoritmo gospel aí leve, né, esse conteúdo para quem está precisando assim, entender mais da palavra de Deus, né? Esse quadro Voltando para Casa tem esse intuito de a gente se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Hoje foi a parábola do fariseu e do publicano, que eu sei, em certeza que todo mundo vai se encaixar, né? E deixa um recado final aí, irmão, para quem vai assistir, uma bênção final aí para... A bênção final para mim que veio aqui na minha cabeça é assim, acesse o site www.pãodejudá.com.br. Lá você vai poder dar continuidade, né, ao que você sentiu aqui, quer aprender mais. Acesse o site do Pão de Judá, lá tem uma TV 24 horas, e aí você vai ver várias coisas parecidas com essa lá também. Isso, e aprofundar mais no detalhe, né? TV Menorá, aí temos bastante conteúdo do reino. Deus abençoe, meu irmão, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos que estão assistindo, foi um prazer. Um abraço, Deus abençoe a todos.